glórias ao teu nome, Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Neste momento, nós iremos ouvir a palavra de Deus, que nesta noite será ministrada por nós três. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ano passado nós tivemos uma pregação em dupla. Este ano teremos uma pregação em trio. Se continuar desse jeito, daqui 3 anos o púlpito talvez fique um pouco pequeno. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia. Nós já lemos no início do culto, mas vamos ler novamente Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 57. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Amém. A igreja pode se sentar. Que neste momento você tenha extrema reverência ao Senhor. Não permita que nada tire a sua concentração, mas que a sua mente esteja na palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O versículo base deste congresso, como acabamos de ler, está inserido no Evangelho de João, no capítulo 6. Este capítulo em que ele está inserido é riquíssimo em detalhes. Riquíssimo. É um capítulo muito extenso, com 71 versículos. E você pode ter certeza, uma certeza absoluta, você está inserido aqui. Você está inserido aqui. E ao longo dessa mensagem, que o Espírito Santo vá trabalhando em você, e que essa pergunta, que esta fala minha, fique latente em seu coração, que você está inserido aqui. O capítulo começa dizendo que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Ele estava em um lado do mar e ele partiu para o outro. E uma multidão o seguia porque via os milagres que Jesus operava. Onde Jesus passa, milagre, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Por isso que o culto não pode ser visto de forma natural, pois se há a presença de Jesus, há milagre ao operar dele. E aquela multidão o seguia porque via os milagres que ele operava. E aquela multidão era composta em sua maioria por judeus. João faz questão de registrar no versículo 4 que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aquela região do Mar da Galileia era uma região importante para que aqueles que fossem celebrar a Páscoa em Jerusalém passassem. Então aquela multidão era em sua maioria judeus. Os judeus naquele momento, eles viviam revestidos de uma religiosidade. Eles tinham em suas mãos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento com as promessas e bênçãos de Deus para aquele povo, sendo a principal delas a vinda do Messias. Essa era a principal promessa. Porém, a religiosidade, ela cega. Ela cega. E assim cegou aquele povo. Cegou aquele povo porque diante deles estava Jesus. Mas eles não conseguiam ver o cumprimento dessa promessa. Então o texto diz que eles subirão ao monte. E aqui nós temos o registro de um dos acontecimentos bíblicos mais conhecidos. A multiplicação dos pães. Uma multidão, 5.000 pessoas. O tempo avançava, já era tarde. A fome chegou. O que tinha disponível? 5 pães, 2 peixes. 5.000 pessoas. Matematicamente, a conta não fecha. Ela fecha? Ela não fecha. Mas diante deles, lá, aquele que operava milagres,
É o mesmo que um dia disse haja luz e houve luz. Então, mesmo que matematicamente fosse impossível, para Jesus não era. Ele é aquele que vai além da matemática. Ele é aquele que vai além da lógica. E de um cenário de fome, agora sobejam 12 cestos. De um cenário de fome, agora há abundância. E após isso, aquele povo o reconhece como profeta. O texto diz que aquele povo reconheceu Jesus como profeta. E se Jesus não se retira, eles o tomariam para fazer dele rei. E sabe por quê que eles queriam fazer de Jesus rei? Perspectiva errada. Perspectiva errada. Eu disse, eles tinham em mãos o Antigo Testamento. Isaías 53 diz que o Messias seria um Messias sofredor, que morreria numa cruz, teria o seu corpo moído, o seu sangue vertido. Mas os judeus não esperavam isso. Eles esperavam alguém que fosse um rei conquistador, alguém que fosse libertar o povo de Israel do jugo romano e fazer com que aquela nação se tornasse uma potência. E o que Jesus fez naquele momento? Antes do povo tomar aquela atitude, Jesus se retira para o monte. Jesus sai. O dia passa. No outro dia, a multidão chega no mesmo local e veem que Jesus não está lá. Eles ficam ansiosos. Então, eles pegam o barco e vão de volta para outra parte do mar, atrás de Jesus. Chegando lá, eles perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Uma pergunta natural, né? Quando chegaste aqui, Senhor? Sabe a resposta de Jesus? Vocês não vêm atrás de mim por conta dos milagres. Vocês vêm atrás de mim por conta do pão. Aquela multidão estava buscando Jesus por conta do pão que comeram no dia anterior. Você pode achar isso absurdo, mas foi Jesus quem revelou. Jesus foi quem disse. E assim também é hoje em dia. A motivação deles aqui era o pão. E a de muitos hoje é também somente as bênçãos materiais. Uma casa, um carro, um relacionamento que Deus pode dar. É tudo aquilo que o Senhor pode fazer e não essencialmente quem Ele é. Muitos se comportam dessa forma hoje em dia. E essas pessoas que têm tal atitude, talvez possam passar despercebidas dos olhos de um pastor, de um obreiro, de um líder. Mas não passam despercebidas daquele que tem olhos como chão de fogo. Não passam despercebidas diante daquele cuja todas as coisas estão nuas e patentes. Para essas pessoas não adianta se esforçar, não adianta pegar um barco, ter um esforço físico para estar onde Jesus está. Se a motivação dessas pessoas estiver errada, então de nada valerá. Daí você nos pergunta: só ir até Jesus não é suficiente? Aquela multidão foi até Jesus e foi corrigida. Nós temos alguns pontos a ressaltar. Eles foram até Jesus. Nós julgamos maravilhoso como de fato é quando uma pessoa vai até Jesus. O problema é quando a posição do coração está errada. Quando essa pessoa vai até Jesus com outro intento que não seja adorá-lo. Eles foram até Jesus e nós ouvimos aqui, eles foram corrigidos por conta da posição do coração. E Jesus, quando os corrige, lhes dá uma lição: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Nós temos dois tipos de vida: a vida natural, e para isso nós precisamos de meios de subsistência: o pão, beber, dormir, necessidades fisiológicas. Só que nós não podemos ir até Jesus somente por isso. Nós precisamos ir até Jesus
pela vida eterna, a qual o Filho do Homem daria, conforme Jesus disse. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele era o Filho do Homem. E nós precisamos entender que devemos valorizar muito mais o espiritual do que o físico. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas, de grupos, de homens que valorizaram muito mais o físico em detrimento do espiritual. E isso lhes causou consequências eternas. Como, por exemplo, Esaú. Ele tinha a bênção da primogenitura. Para você ter uma noção do que era a bênção da primogenitura. Hoje, nós seríamos conhecidos como filhos de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Tamanha era a bênção de Esaú. Só que ele desprezou. Ele desprezou ao passo que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Ele desvalorizou a bênção espiritual e valorizou muito mais a comida, conforme a multidão estava fazendo. Nós temos outro exemplo, o povo de Israel. Eles viam vir do céu pão. Deus dava pão para eles comerem, o maná que os alimentava durante aqueles anos, 40 anos de peregrinação. Só que aquele povo era ingrato e desvalorizava a bênção espiritual. E a bênção espiritual era o milagre de cada dia. Deus enviava o pão para a subsistência deles, de um povo gigante. E eles desvalorizaram aquilo. Quando você não valorizar as coisas espirituais e valorizar muito mais as físicas, pode ter certeza que você, logo depois, vai começar a desprezar também as bênçãos físicas que você tem. Isso é forte. Porque aquele povo não valorizou a bênção espiritual. E eles começaram a dizer a Moisés assim: tão grande foi isso. Eles disseram a Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Aqui não há pão, não há água. E presta atenção, nós já estamos fartos dessa comida miserável. Eles chamaram a bênção espiritual de Deus de miserável. Quando você não valorizar a bênção espiritual, você vai desprezar as bênçãos físicas que Deus tem dado. E nós não podemos ser assim. Porque Deus nos dá bênçãos. Não podemos dizer que não nos dá. Ele nos dá bênçãos físicas. O problema é quando a bênção começa a ser muito maior do que o abençoador. O problema é quando a bênção começa a tomar lugar de Deus na sua vida. Quando você vai até Deus somente pelas bênçãos físicas, somente pela subsistência, somente pela prosperidade, um carro zero, casa, emprego, faculdade, namorado, namorada. Deus tem muito mais para você. E os 2 pães é Deus quem dá. Ele dá tanto o físico para a nossa subsistência, quanto o espiritual. Ele nos dá. Só que nós temos que valorizar muito mais o espiritual. Se nós formos até Jesus, seguindo o exemplo da multidão, formos até Ele somente pelo pão, amanhã nós teremos fome, como eles tiveram. Depois de amanhã nós teremos fome. Um mês depois teremos fome. Um ano depois teremos fome. Mas se nós formos até Jesus pelas bênçãos espirituais, amanhã nós não vamos ter fome. Aleluia. Depois de amanhã nós não teremos fome. Vai passar um mês, um ano, 10, 15, 20 anos e nós não teremos fome. Pelo contrário, passaremos a ter fome e sede de justiça e da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus.
fato Jesus é esse pão. De fato Jesus é o pão que desceu do céu. De fato Jesus, Ele é aquele que sacia a fome do ser humano. Só que infelizmente o homem sem Deus, ele não enxerga assim. O homem sem Deus, ele enxerga somente as suas necessidades momentâneas. Ele enxerga somente as suas necessidades temporais. Lá atrás, os judeus, eles estavam preocupados com comida, talvez a cura do corpo, ou talvez até mesmo um libertador do jugo romano, naquela época. E acontece que os mesmos problemas que assolavam eles são aqueles que nos preocupam hoje. Eu não sei você, mas às vezes bate uma preocupação do nosso sustento. Às vezes você fica tão preocupado, né? De onde vai vir aí o próximo salário? De onde vai vir a comida? De onde vai vir a roupa? E nós estamos preocupados com o nosso sustento. Muitas vezes estamos preocupados com a nossa saúde. E não que seja errado, de forma nenhuma. E muitas vezes, irmãos, estamos preocupados em que Deus remova tudo aquilo que nos oprime. Só que acontece que tem uma coisa: 2000 anos atrás Jesus corrigiu aquele povo, e hoje Ele quer corrigir também. Aleluia. Sabe o que Ele quer corrigir? Jesus, Ele vê muito além do que o homem vê. O homem vai com as suas necessidades para Jesus. Aí Jesus chega e fala: mas seu problema não é esse. A pessoa chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu preciso disso, é a lista. Senhor, eu tenho isso, eu quero isso, eu preciso disso, tem que fazer isso, tem que ser dessa forma. E Jesus fala: mas seu problema não é esse. Jesus mostrou para aquele povo que o problema dele era que ele estava morto. Era um povo morto. Lucas, como assim? Ele estava falando com Jesus, falando com o morto-vivo? Não existe isso. Morte na Bíblia, morte na palavra de Deus, não é inexistência. Estar morto é estar separado. O dia que você morrer, sabe o que significa? Que o seu espírito e a sua alma se separaram do seu corpo. Morte é separação. E tem a morte espiritual. O homem está separado de Deus. Você crendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, você está separado do Senhor. Você está separado de Deus. A palavra de Deus revela isso. Só que acontece que você serve um Deus. Aleluia. Quantos aqui servem um Deus de amor? Aleluia. 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 Deus nos ama. E mesmo que você não sirva a Ele, saiba que Ele te ama. E Ele te ama tanto que Deus, Ele não quer que o homem morra, sabia? Deus nunca quis que o homem morresse. Deus nunca quis que a tua alma morresse. E Ele, como sábio instrutor, também sábio arquiteto, porque o Senhor, Ele constrói a salvação dele. Aleluia. E Deus, Ele desde o princípio, Ele quis que o homem tivesse vida. E a primeira forma dele mostrar um caminho para o homem ter vida, era dar ao homem mandamentos. Ele deu ao homem leis e estatutos. E qual era o objetivo da lei de Deus? Levítico 18:5 diz: porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Deus, Ele dá uma forma do homem viver. Você quer viver? Guarde os meus estatutos. Aleluia. Só que daí tem um problema gigantesco. Ninguém conseguiu cumprir os estatutos de Deus perfeitamente. Eu não conseguiria, você também não. Mas Lucas, e aí? Fica difícil. Deus tenta me dar uma saída e eu não consigo. Porque afinal de contas, vem aqueles jargões populares. Ninguém é perfeito. Ah, mas você também não peca? Maravilhoso isso. São desculpas de quem não quer servir a Deus. Desculpas de quem não quer andar segundo a palavra de Deus.
Mas Deus deu estatutos para o homem. Eu e você jamais conseguiríamos cumprir. Então, qual seria o objetivo de Deus dar uma lei? Qual seria o objetivo de Deus dar estatutos? O objetivo era claro. A lei de Deus, ela queria apontar para o Messias. Aleluia. A lei de Deus queria apontar para Jesus Cristo. Aleluia. Porque somente Jesus, somente Ele pode reconciliar o homem. Paulo escreveu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Muitos tentam diversos caminhos. Uma religião, olhar para imagens de esculturas, orar a elas para que de alguma forma se acheguem até Deus. Mas Paulo já deixou claro, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por meio dele, e é somente por meio dele. Para sermos reconciliados, precisamos nos achegarmos até ele. Precisamos ir. Nós temos ouvido aqui. Nós precisamos ir. E toda alma precisa reconhecer que há uma urgência em ir até Jesus. Há uma urgência. As pessoas sempre pensam que terão outra oportunidade. Mas o que garante este pensamento? Nada. Na verdade, é só um argumento. É só um argumento. Baseado em quê? Na não vontade dela. Na vontade dela não tomar uma decisão. O mundo, ele é um mundo de aflições. É um mundo corrido. Eu tenho certeza que se você perguntar para a pessoa do seu lado, uma pergunta simples, como foi a sua semana? Talvez 90% das pessoas respondam, corrida. Os jovens aqui podem dizer, talvez, com muita ênfase, esta última semana foi corrida. Assim é o mundo, corrido, cheio de aflições, cheio de medo. Mas em um mundo como esse é necessário a urgência da alma de estar aos pés do Senhor como Maria. Não ser como Marta, muito preocupada com os afazeres, mas estar aos pés. Então é necessário estar lá, estar aos pés do Senhor. É necessário ir até Ele para ser reconciliado. E se é Cristo quem nos reconcilia, precisamos entender quem Ele é. Nós precisamos entender quem Ele é. E não irmos até Ele com os nossos achismos, com os nossos preconceitos, com aquilo que nós queremos que Jesus seja. Nós ouvimos, os judeus queriam que Ele fosse um libertador. Muitos hoje querem tratar Jesus como se Ele fosse um tipo de gênio da lâmpada. Você faz o seu pedido e pronto. Com base em quê? Os seus achismos a respeito de Jesus e concepções são fundamentadas em quê? O Espírito Santo te pergunta nesta noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E só há uma forma de você entender quem é Jesus. É por meio da palavra. É por meio da palavra, porque de Gênesis a Apocalipse, essa palavra tem um objetivo: revelar quem Jesus Cristo é e revelar a obra dele de redenção na cruz do Calvário. E o que a palavra de Deus diz que Jesus é? Nós temos inúmeros exemplos de homens falando sobre Jesus, como é o exemplo de João Batista. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia está repleta de homens que falaram sobre Jesus. Só que é maravilhoso quando Jesus fala sobre Ele próprio. E Jesus, todas as vezes que Ele falava, Ele reivindicava a sua identidade como Deus. Ele sempre reivindicou a sua divindade, porque Ele é Deus. Os judeus não entendiam isso. Talvez você não entenda isso hoje, mas nós vamos pregar para que você entenda. O Espírito Santo está falando no seu coração. Com quantos o Espírito Santo está falando aqui? Todos estão atentos à palavra? Jesus, ele sempre reivindicou a autoridade, divindade, a sua identidade como Deus.
Nós podemos, por exemplo, ver no verso 33, acompanhe comigo. 6:33, que diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava dizendo para aquela multidão que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquela multidão não entendeu. No versículo 34, acompanhem comigo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus estava dizendo que ele era o pão, só que a multidão ainda não tinha entendido. Só que numa tentativa um pouco mais mística, eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E no versículo 35, preste atenção na transição de Jesus, dizendo que ele era o próprio pão que alimentaria as nossas almas. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão que alimenta as nossas almas. O grito da sua alma, eu não sei se você sabe, mas a sua alma tem um grito silencioso por Deus. A sua alma quer Deus. Talvez você não esteja ouvindo a sua alma dizer isso, só que o próprio Jesus é aquele que acaba com um grito silencioso da sua alma. Jesus é aquele que nos alimenta e traz a vida a nós e acaba com o vazio que você tem dentro da sua alma. Talvez você tenha preenchido a sua vida, a sua alma com tantas coisas, tem tentado preencher na verdade. Festas, bebidas, baladas, drogas, tantas coisas. Mas só Jesus pode preencher a sua vida. Só Jesus pode preencher o vazio que há dentro de você. Só Jesus. E Jesus, ele sempre foi impopular. Jesus nunca foi para a grande multidão. Jesus, em suas palavras, ele sempre foi radical, como o Evangelho de Cristo também é. Como poderia um homem de 30 anos dizer que ele era o pão que vinha dos céus, e quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue nunca mais teria fome e sede? Como poderia um homem de 30 anos se declarar como Deus? Jesus, ele sempre foi radical nas suas colocações. E ao passo que Jesus, ele diz que ele era o pão da vida, a multidão recuou. Só que nós ouvimos aqui, pouco tempo atrás, aquela multidão estava querendo fazer dele rei. Eles até concordavam que Jesus era profeta vindo de Deus, mas talvez do mesmo patamar dos outros profetas. E ao passo que Jesus, ele se declara como Deus, como o pão da vida, aquela multidão recua e diz, esse não é o filho de José e Maria? A mesma multidão que estava querendo fazer de Jesus rei, eles recuam e começam a murmurar no seu coração e dizer que aquele discurso era duro. Sim, duro é o pecado. Duro não são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus trazem a vida eterna para nós. O seu conhecimento de Jesus, você tem que conhecer quem é Jesus. E o seu conhecimento de Jesus não deve ser baseado na grande multidão. Porque nós ouvimos ontem, se você está no meio da grande multidão, você não tem uma visão clara de Jesus. Você vê ele apenas como um reflexo. O seu conhecimento de Jesus não deve ser pela grande multidão. O seu conhecimento de Jesus não deve ser pelas tradições ou por aquilo que o seu líder religioso diz que é Jesus. O seu relacionamento e o seu conhecimento de Jesus, ele deve ser baseado em relacionamento íntimo com Ele. Porque a partir do momento em que você tem relacionamento verdadeiro com Ele, você não vai atrás só das bênçãos físicas, mas você vai atrás daquilo que Deus quer para você.
Quantas vezes você já perguntou, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque é muito fácil nós dizermos, Deus, eu quero isso, aquilo outro. Mas o que Deus quer para nós? Você já perguntou isso para Ele? Você já perguntou o que Deus quer de nós? O nosso relacionamento e a nossa adoração não deve ser pautada naquilo que Deus faz por nós, as portas abertas que Ele escancara diante de nós, as bênçãos maravilhosas que Deus nos dá. Mas o nosso relacionamento, o nosso conhecimento de Jesus deve ser pautado naquilo que Ele fez um dia na cruz por nós. Aleluia. E por meio da sua morte hoje temos vida. Aleluia. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver sua vida. Aleluia. Então o homem se achega até Cristo, se alimenta dele e se cumpre o que está escrito no versículo 57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Assim é. Mas o que de fato significa por mim viverá? É uma frase bonita, não é? Talvez seja até uma frase muito interessante para colocar como tema de um congresso. De tão bonita que ela é. Colocar lá, por mim viverá. Mas o que isso impacta na sua vida? O que isso representa para você? Se de fato você acha que é só uma frase bonita, é muito pouco. Deus quer nos ensinar muito mais hoje, já está nos ensinando. Aleluia. Então o homem está morto, ele está separado. E o ser humano, todos tentam, pelo menos a maioria, tenta se achegar a Deus da sua forma. Tentam se reconciliar com Deus do seu jeito. Alguns querem se reconciliar com Deus por meio da religiosidade. Acham que se cumprirem a tabela de estarem na igreja pelo menos uma vez por semana, vou vir no domingo, pastor, domingo estou aí. Todo domingo, ou talvez toda terça, toda quinta, todo dia. Como se para Deus a religiosidade do homem valesse alguma coisa. Como se você cumprir alguma tabela dentro da igreja, você ganha alguns pontinhos com Deus. E assim eu consigo me reconciliar com Deus. Já tem outros que acham que as suas obras vão salvar um dia. Ó, se ninguém levantar a mão não tem problema. Mas quantos aqui já foram em algum velório e daí ouve a pessoa falando, nossa, mas esse daí ela é uma pessoa muito boa. Quantos que já ouviram isso? Levanta a mão. É, bastante gente, né? Você já ouviu isso, né? A sua bondade para Deus não vale nada. E sabe por que o homem fala isso? Por que quando está lá no velório ele fala, mas é uma pessoa boa? Porque ele acha que o que de fato importa é isso. Porque acabou a vida, não tem vida. O que resta? É uma pessoa boa. É o que sobra. É o que talvez tenha de mais valor. É o que talvez tenha de mais valor. Porque no final da vida, está lá no velório, alguém fala assim, nossa, esse daí, ele tinha 5 Ferrari. Faz sentido falar isso no velório? Porque não vale. Porque no fundo não tem valor. Mas o ser humano acha que ele era bom. Ah, esse daqui era uma pessoa muito honesta. Como se as suas obras fossem de salvar um dia. Irmãos, se um dia, lá quando eu tiver com 105 anos de idade, aleluia, glória a Deus, quando eu tiver com 105 anos de idade, e você for no meu velório, se Jesus não tiver voltado, por favor, não fale que eu era bom. Não fale que eu era bom. Sabe o que eu quero que você fale? Eu quero que você fale, esse daqui é ruim, esse daqui era ruim, mas Jesus salvou ele. Aleluia. Esse daqui não tinha nada. Esse daqui não tinha nada para apresentar diante de Deus. Ele não tinha nada. Mas Jesus salvou ele. Aleluia. Aleluia. É isso que importa. É isso que importa. Aleluia.
fato, irmãos, tem alguns também que nem se importam, talvez não faça nenhuma diferença. Viver com Deus, viver sem Deus, para mim tanto faz. E esse é o mundo secularista que a gente vive, não é? O mundo está cada vez mais secularista. Falar de Deus está ficando cada vez mais ridículo, não está? Ou você tem facilidade de evangelizar? É difícil evangelizar. Você vai falar de Deus, a pessoa fica com uma cara assim, Deus, que diferença faz na minha vida? Eu tenho que trabalhar segunda-feira. É difícil pregar. E de fato, se o evangelho fosse uma propositura terrena, seria a coisa mais absurda de todos os tempos. Seria a coisa mais insana. Você estaria aqui à toa, você veio à toa. Sabe por quê? Deus não está preocupado com a sua vida aqui na terra. Deus está preocupado com a sua eternidade. Deus está preocupado com a sua eternidade. O evangelho é uma propositura eternal. Deus está preocupado com a nossa eternidade. E Ele te oferece vida hoje. Aleluia. Aleluia. Ele te oferece vida hoje. O Espírito Santo fala no teu coração. E Ele te oferece vida hoje. Aleluia. Aleluia. Era impossível a lei. Era impossível que nós cumpríssemos a lei. Mas Jesus, Ele veio e resolveu o problema. Ele cumpriu toda a lei. E ele fala, sabe o que é a vida eterna agora? Jesus fala. Lá em João capítulo 17, no versículo 3, Jesus ele explica, se alguém te perguntar o que é vida eterna, você fala assim, Jesus respondeu essa pergunta. Ele falou assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Isto é a vida eterna. Aleluia, é crer em Jesus. É isto que significa por mim viverá. É receber vida. Aleluia. Então aquele que se alimenta de Cristo, aleluia, aquele que crê nele e se submete a ele, recebe vida. Aleluia. E todo aquele que se submete ao Senhor não pode continuar da mesma forma. Não pode. E agora fica até difícil, porque o Lucas colocou a mensagem lá em cima. E que glória a Deus por isso, amém? Amém. Mas agora eu vou ter que, talvez agora seja uma parte de silêncio. Sabe por quê? Porque aquele que diz que se submeteu, que diz que reconheceu quem é Jesus, agora deve andar como ele andou. Olha esse silêncio. Foi o que Paulo escreveu, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que agora vivem, aqueles que receberam vida, não vivam mais para si mesmo. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas vivam para ele. Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Por isso, aquele que diz que se submeteu, que está em ele, mas nada mudou em sua vida, é hipócrita. E está cheio disso, não está? Está cheio, né? Eu disse, essa seria uma parte de silêncio, talvez. A conversão de alguém exige que todo o ser dela seja transformado. Pensamentos, atitudes, desejo, olhares. Sabe por quê? Porque as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se tudo não se fez novo, essa pessoa não recebeu vida. Porque uma coisa implica em outra. Uma coisa implica em outra. Caminhar com Jesus significa abnegação. Significa a cada dia tomar a sua cruz e seguir a Ele. E sabe de uma coisa? Essas marcas são obrigatórias. Essas marcas são obrigatórias. Se alguém falar, eu fui lá no congresso, eu reconheci Jesus como Senhor, eu fui à frente, eu aceitei, mas no outro dia continua a mesma coisa, uma semana depois a mesma coisa, um mês depois a mesma coisa,
nada muda. A conversão exige obrigatoriamente marcas de transformação, marcas que você tem que tomar e outras que o Senhor opera em você. E é tão maravilhoso porque quando é uma nova criatura, a pessoa começa a ser diferente e nem sabe. Ela nem percebe. Eu lembro, eu cheguei na igreja, foi passando um tempo. Um dia o pastor chegou para mim e fez aquela pergunta: e aí? E como que tá, né? Como se dizendo, mas não dizendo. Decidiu? E eu falei: pastor, eu não sei. Eu estava na escola, eu chego na escola e eu não consigo ficar mais na roda de conversas que eu ficava. Alguma coisa me incomoda e eu tenho que me retirar. Eu não consigo mais. E não foi porque eu tenha ouvido que eu não poderia, como de fato não poderia. O justo não pode se sentar na roda dos escarnecedores. Mas o Espírito Santo estava tratando comigo. Mas teve um dia que aquele dia marcou a minha vida. Nós estávamos em casa, limpando a casa, limpando a calçada. De repente passa uma vizinha, começa a conversar com minha mãe e eu saí ali. E ela disse: nossa, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente em você. Ela falou para mim. E com certeza não era nada visual, porque era de manhã, acabado de acordar. Com certeza não era nada disso. Mas na hora eu respondi: é o brilho de Cristo. Só pode ser isso porque aparentemente, a minha aparência é o mesmo. Mas as pessoas notam. Por isso que é obrigatório as marcas de transformação. Elas são obrigatórias. Aquele que falava palavrão não fala mais. O que brigava não briga mais. O viciado agora é liberto. O triste agora tem a alegria do Senhor no coração. E talvez você fale: missionário, isso é básico. É básico. Quantos jovens você conhece que falam: não, eu vou em tal igreja, é 5 minutos de conversa, você ouve jargões do mundo, gírias que você nunca nem sabia que existia. E isso, toda vez que eu encontro isso, aquilo me entristece tanto. Aquilo me entristece tanto, porque eu penso: Senhor, quantos há verdadeiramente? Quantos são os verdadeiramente transformados? Quantos são? Mas o Senhor sempre terá os 7.000 que não se dobram. O Senhor sempre terá aqueles que, como Mesaque, Sadraque e Abednego, não se encurvam. Pode parecer básico, jovem, mas se você foi transformado, o seu falar não pode ser o mesmo. O seu vestir não pode ser o mesmo. Por quê? Paulo fala: fugir da aparência do mal. Fugir. Pode parecer básico, mas não é. Atos 5, temos ali o registro histórico. Um casal, participante da igreja do Senhor. Eles venderam uma propriedade e foram entregar como oferta. Ananias e Safira. Só que eles ficaram com uma parte do dinheiro, chegaram diante dos apóstolos, mentiram para ficarem com uma parte do dinheiro. Eles estavam ali no meio da igreja, eles tinham o coração, eles queriam ofertar, eles queriam ali abençoar, mas a mentira ainda estava no coração e no caráter deles. Eles não foram totalmente transformados. Sabe o resultado? Ambos foram fulminados, caíram como mortos. Como mortos eles caíram. Tiago escreve dizendo que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Não pode. Ou seja, se há ali uma água salgada, é porque aquela fonte nunca teve água doce. É simples isso. E há muitos atualmente que dizem estar em Cristo, mas vivem dessa forma. São como a igreja de Sardes em Apocalipse. Tem até nome de que vive, mas estão mortos. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Tem até aparência,
tem jeito de crente, fala graça e paz, até parece trigo, mas no fundo ainda é joio. E diante dos homens, os homens talvez não percebam, mas ao Senhor, àquele que percebe, àquele que conhece. Nós podemos não ver a diferença claramente do joio e do trigo, mas o Senhor conhece, e um dia Ele vai separar. Um dia Ele separa, um dia o Senhor revela quem é quem, e esse dia é na eternidade. Então não adianta andar, fingir ser. Você tem que viver aqui, você tem que viver aqui. A vida, se você recebeu vida, por mim viverá. Você tem que viver uma nova vida, a vida que Cristo te deu, a vida que Ele morreu para que você tivesse. Aleluia. Nós temos, como escreve Paulo, a nossa luz deve resplandecer como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Você pode ser até taxado, mas é melhor andar como crente. Onde você estiver, as pessoas têm que falar: ali vem um crente, ali está um crente. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Nós temos aqui alguns jovens chiques que já foram para o exterior, os Lucas, a Ana, a Débora. Se você perguntar a eles, quando você vê um francês, é claro de reconhecer? É claro. Se tivesse um francês aqui, nós reconheceríamos? Reconheceríamos? Provavelmente. Dificilmente não reconheceríamos. Por quê? Porque a pessoa tem uma personalidade, um jeito que ela carrega da cultura dela. Isso nós estamos falando de diferenças, de culturas humanas. Quanto mais não seremos diferentes em relação a quem somos espiritualmente. Como diremos que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, mas andamos como o mundo? Não faz sentido. Por isso, todo aquele que quer ser reconciliado, vamos lá, vamos dar um passo atrás. Talvez neste momento você já tenha entendido o que significa: quem de mim se alimenta, por mim viverá. É necessário ir até Ele. Ir até Ele para ser reconciliado. Amém? Amém. Você vai até Ele para ser reconciliado. Depois você precisa conhecê-lo. Conhecê-lo por meio da palavra e do relacionamento íntimo. E quando você o conhece, você entende o preço que Ele pagou para que nós tivéssemos vida. E quando você está debaixo da cruz, agora, você deve andar como Ele andou. Aleluia. Você deve andar em novidade de vida. Quem é que lembra o que eu falei no começo? Você está inserido aqui. Talvez você tenha esquecido, eu não. Você está inserido aqui em João 6. Sabe por quê? Porque diante do confronto de Jesus aqui, há dois grupos e duas possibilidades de uma reação à pregação do Evangelho. Há somente duas coisas, há duas possibilidades. Ou você será como a multidão que se escandalizou. A multidão se escandalizou e se retirou. Ela não aguentou o discurso. Mas houve aqueles que permaneceram. Houve aqueles que permaneceram, que não se retiraram e reconheceram que só Jesus tem as palavras da vida eterna. Quem você escolherá ser nessa noite? Você será como a multidão que se escandalizou e disse que aquele discurso era duro? Ou você será como Pedro, que reconheceu que ele é aquele que tem as palavras da vida eterna? Aleluia. Veja bem como você tem se alimentado de Cristo. O pão está à mesa. Como é que você tem se alimentado de Cristo? Veja bem como você tem se alimentado do Espírito Santo, que é agora que age no mundo. Porque, vamos parar um pouco. É perigoso você vir até a igreja. Sabia disso?
Você correu um sério risco de vir até a igreja nesta noite. Como assim? Roubo, assalto, acidentes? O pão está à mesa e é sua responsabilidade se alimentar desse pão. Jesus está aqui. Veja bem como você tem se alimentado dele. Porque não se alimentar de Cristo, bem como se alimentar dele da forma errada, pode te trazer consequências eternas, das quais você vai se arrepender eternamente no inferno. Mas para todos aqueles que se alimentam de Jesus, há uma promessa no céu. Há uma promessa para todos aqueles que se alimentarem de Cristo Jesus. E essa promessa está aqui nesta noite. Aleluia! Que promessa gloriosa é esta? Que promessa maravilhosa. Irmãos, Deus não é injusto. Deus, Ele jamais faria uma proposta para você vazia. Deus jamais colocaria uma proposta diante de você e não tem nada em troca. Pelo contrário. O Senhor, Ele coloca diante de você hoje a proposta de se alimentar de Cristo. Eu creio que você já entendeu isso. Que Deus coloca diante de você a proposta de se alimentar de Cristo. E talvez, se a promessa fosse algo visível, fosse algo terreno, talvez você abraçaria de pronto. Fala, Lucas, estou vendo a promessa, é agora. Eu quero. Mas não é assim. Não é assim, irmãos. Você já deve ter ouvido muitas vezes que tomar uma posição, eu devo tomar uma posição com Jesus, devo tomar uma posição com Jesus. Eu já ouvi isso umas 200 vezes. Ontem mesmo nós ouvimos, irmãos. Ontem mesmo nós ouvimos que nós não devemos ficar só seguindo Jesus, temos que ser discípulos dele, verdadeiros. E hoje o Senhor te chama. Aleluia. Hoje o Senhor, Ele te coloca a proposta de se alimentar. E Ele deixa claro para você qual é a promessa. Deus tem uma promessa para aqueles que se alimentam de Cristo. Aleluia. Você já se alimentou do Senhor? Aleluia. Deus tem uma promessa para você. Aleluia. Deus tem uma promessa gloriosa. Às vezes queremos ver as coisas aqui acontecendo, mas as promessas de Deus, elas são na eternidade. Eu repito, se fosse talvez uma promessa visível, você falaria, eu quero Jesus agora. Mas a promessa que Deus dá para aqueles que se alimentam de Cristo é que um dia, na eternidade, estas pessoas verão a Ele face a face. Aleluia, na eternidade, lá no céu, onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais decepções. Não há mais doença, não há mais choro. Nós nos encontraremos com Ele, adoraremos a Ele eternamente. Nos uniremos aos anjos e diremos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E Ele próprio, Jesus de Nazaré, Ele vai ressuscitar o seu corpo. Aleluia. Porque Ele mesmo prometeu. Ele diz neste capítulo, João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se coloque de pé na presença do Senhor, adorando e glorificando ao Senhor. Ele está nesta noite aqui, é necessário que você se alimente dele. Eu quero chamar aqui os jovens que estarão cantando um hino, mas todos com os olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Todos com os olhos fechados. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui. O pão está à mesa. E eu quero perguntar para você que nunca se alimentou de Jesus. Nessa noite você tem desejo de se alimentar dele? Aleluia.